Bom, pessoal, então eu tava, tava testando os vídeos para ver se o áudio tava tudo certo e tal. E eu reparei que eu sempre começo todos eles com bom, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, pessoal. Pessoal, então vamos continuar aí. Só me perdi aqui levemente. Vamos para os exercícios, tá? Então, o exercício 1, o que ele fala pra gente, ó? No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. Então, ó, olha uma coisa importante, pessoal. Então, tamanho das moléculas de alimento. Quando ele fala tamanho de moléculas, ele está falando que isso daí está mudando de uma macromolécula para uma molécula menor. Tudo bem? Então, eu estou olhando para uma digestão química aí, certo? Tanto que eu tenho coisas aqui no começo, né? Ó, percurso do alimento na boca e no esôfago que, por exemplo, não estão mudando, certo? Então, ele está falando de uma digestão química e não da digestão mecânica. Desculpa aí. Desculpa aí, gente. Bebi água e, pelo jeito, desceu meio errado, tá? Então, o que a gente observa? Ó, que essa curva número 1 aqui, ela tem uma redução do tamanho, uma estabilização e uma segunda redução. Beleza? O que a gente tem nessa curva 2 aqui? Então, até chegar no estômago, você não tem nada de digestão. No estômago, você tem uma digestão e essa digestão continua. E o 3, você tem o quê? Você tem que a digestão começa só no intestino delgado. Então, vamos lá. Com tudo que a gente falou até agora, né, e pelo fato de estar bem fresco na sua memória, eu espero, fica um pouco fácil da gente resolver essa questão. Porque olha só, né, nessa curva número 1, você tem uma primeira digestão aqui do amido, tudo bem? Quando ele chega no estômago, o que acontece? Lembra que você vai ter a liberação do HCl, então esse pH ele muda de, por exemplo, 7 para 2. Então a amilase salivar ela para de funcionar aqui, certo? E aqui no intestino delgado você vai ter a basificação, né? Então isso passa para um pH por volta de 8 e tem a liberação de amilase pancreática. Então uma segunda digestão desse amido, né? Ou do amido que sobrou em maltose. Beleza? Na curva número 2, então na boca e no esôfago, nada de digestão. Eu não tenho uma pepsina, uma tripsina, certo? Nesses locais. Mas no estômago eu vou ter o quê? Eu vou ter liberação de pepsina, então digestão disso daí, que continua no intestino delgado pela ação da tripsina e quimiotripsina, que a gente falou, sabe? E a curva número 3, ela só começa a digestão no intestino delgado, que é o que? A gente está olhando para as gorduras, né? Então, na boca, a amilase salivar começa a digerir amido, né? O 2 começa a ser digerido no estômago pela ação da pepsina. O 3 é um lipídio que vai sofrer a ação da lipase pancreática aqui para a digestão, certo? Então, 1, 2 e 3, aí você está olhando para um amido, um carboidrato, 2, uma proteína e 3, um lipídio. Vamos ver a pergunta? É correto afirmar que as digestões de proteínas, lipídios e carboidratos estão representadas respectivamente pelas curvas. E aí eu reproduzi aqui só para a gente não esquecer quais eram elas, né? Então, proteína, número 2, aí, então eu fico entre B e C, certo? Lipídio é a número 3, então a alternativa C como a alternativa correta desse exercício aí. Beleza? Vamos para o exercício 2. Então, o DNA e o RNA que ingerimos em nossa alimentação são digeridos no mesmo local e sob a ação da mesma secreção, que promove também a digestão dos lipídios. Portanto, é correto afirmar que. Então, ó, sob a ação da mesma secreção, que promove também a digestão dos lipídios. Quem promove a digestão dos lipídios? É a bile, né? Não. Lembra disso. Digestão de lipídios é a lipase pancreática, por isso esse nome, né? Lipase pancreática. Então, liberada pelo pâncreas, tá? Então, isso daí vai ser digerido lá no intestino delgado, né? Pela secreção do pâncreas. Então, vamos lá. O que fala na A? A digestão que ocorre na boca, tá errado. Aí. B. O local da digestão do DNA e o RNA é o intestino delgado, ok. Mais propriamente do duodeno, ok também. A secreção que atua nessa digestão possui pH alcalino e não é produzida no duodeno. Na verdade, não é produzido no duodeno porque
você está produzindo no pâncreas e está chegando no duodeno, certo? Não está sendo feita pela parede intestinal, mas vamos confirmar aí, olhando as outras alternativas, né? O produto final da digestão dos lipídios são ácidos graxos e glicerol, ao passo que no caso do DNA e RNA, o resultado da digestão são peptídeos de cadeia curta. Não, são nucleotídeos, certo? Alternativa D. DNA e RNA sendo compostos levemente ácidos nucleicos, ok? São digeridos mediante a ação de enzimas que atuam em meio fortemente ácido. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Então deixa pra lá isso daqui. E os produtos da digestão dos lipídios são absorvidos no intestino delgado e utilizados pelo corpo, enquanto os produtos da digestão do DNA e RNA são eliminados nas fezes por não serem passíveis de uso. Não, na verdade a gente vai absorver e vai utilizar isso daí sim também, tá? Os nucleotídeos eles vão ser absorvidos, né, depois de quebrados pelas nucleotidasas, pra gente utilizar aí na produção dos nossos próprios DNAs e RNAs. Então, essas eram as questões da aula 28, certo? Tanto que na aula 29 a gente começa com a número 1 de novo, certo? Então, a língua, os dentes e a produção de saliva atuam nas primeiras etapas da digestão dos alimentos, formando o bolo alimentar, que posteriormente será deglutido, como pode ser evidenciado pelas ilustrações a seguir. Então está mostrando aí, né, o processo aí de mastigação, de início da deglutição, né, fechamento da laringe para o alimento ser direcionado para a faringe, né, e depois o movimento peristáltico encaminhando isso aí, certo? Sobre os mecanismos representados nas ilustrações, assinale a alternativa correta. No processo de fechamento da laringe, se a epiglote falha, o indivíduo engasga, pois o alimento entra nas vias respiratórias. Na deglutição, o alimento é empurrado pela língua em direção à laringe, desta para a faringe e depois para a traqueia. Traqueia faz parte do nosso sistema respiratório, não é interessante que entre alimento ali, tá? C. Na deglutição, a epiglote é uma estrutura importante, pois encaminha o alimento para a laringe e em seguida para o estômago. Então, laringe é uma estrutura do sistema respiratório, certo? Para você tentar lembrar disso, lembra de faringe, que é fome, né? Faringe começa com F de fome, certo? Na boca, não há interferência de enzimas digestivas. Então, a amilase salivar está aí para a gente já negar essa, certo? Na deglutição, quando a laringe fecha, o processo de respiração não é afetada, pois as vias respiratórias permanecem abertas, né? Então, alternativa A como alternativa correta, certo? Então, se a epiglote fecha, né? Quando a laringe fecha, aí, para não entrar alimento, as vias respiratórias elas estão fechadas no momento. Tanto que se você ficar engolindo para sempre, né? Ou se você ficar tomando, você não pode tomar água para sempre, justamente porque uma hora você precisa respirar. Questão 2. A diferenciação de um estômago na evolução do trato digestório dos vertebrados resultou de uma adaptação. Então, quando você olha para o estômago do ser humano, o que acontece? Ele não é só um tubo, né, direto. Ele é uma cavidade que permite o quê? Permite você acumular uma certa quantidade de alimento. E isso provavelmente tem relação, né, com os eventos de alimentação serem relativamente esporádicos, né? Então você tem que, por exemplo, caçar ou adquirir aquele alimento de alguma forma. Então isso aí tem relação com a alternativa A, né? Então é um tipo de alimentação no qual o animal come somente em certos intervalos, né? Então você come e, por exemplo, você tem que caçar para conseguir outro alimento. Então se você tem uma bolsa ali que armazena uma certa quantidade de comida, você pode, por exemplo, comer um pouco mais, né? Então você pode aí se nutrir mais em um evento só de alimentação, certo? Exercício número 3. O que a gente tem aí? As ações químicas sobre os alimentos, como insalivação, quimificação e quilificação, ocorrem ao longo do sistema digestório. Então, insalivação seria aí a formação do bolo alimentar, né? A quimificação, a formação do quimo, e a quilificação, a formação do quilo, né? Assinale a alternativa correta com relação a essas ações. A quimificação ocorre na boca pela ação da bile sobre as gorduras. A gente nem tem liberação de bile na boca e a quimificação não ocorre aí, né? B. A insalivação ocorre no intestino delgado. Não, saliva a gente tem na boca, certo? C. A quilificação ocorre no estômago pela ação da tripsina sobre a maltose.
Tripsina é no intestino delgado e age sobre proteína, que não é, e maltose é um açúcar, tá? Quilificação, intestino delgado. A quimificação ocorre no estômago pela ação da pepsina sobre as proteínas. Então aí é uma relação correta, né? Pepsina, proteína, quimificação, estômago. E a quilificação ocorre no fígado pela ação do suco pancreático. Também não. Certo? Então alternativa D com resposta correta. E a pergunta número 4, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de obesidade. Tanto que a gente, né, começa a classificar a obesidade, ou pelo menos houve uma modificação aí, como obesidade sendo uma pandemia, né? Não uma pandemia, por exemplo, no sentido de ser transmissível de pessoa a pessoa, certo? Mas como uma condição de saúde global que afeta aí muitas pessoas no globo, certo? E, na verdade, os números eles vêm crescendo, no geral, certo? Então, é um problema de saúde sério, porque, no geral, você vai observar, né? Por exemplo, hipertensão, muitas vezes diabetes associadas a isso, síndromes metabólicas. Então, você pode observar alguns problemas relacionados aí à condição de obesidade, né? Então, isso geralmente vai... Você pode pensar em também desgastes, né? Com relação a própria pessoa no sentido de econômico, certo? Porque geralmente os planos de saúde vão cobrar mais também para as pessoas, porque os riscos são aumentados, por exemplo, de ataques cardíacos também, certo? Então, e, enfim, todos esses outros problemas que eu destaquei aí. Então vamos lá. A cirurgia bariátrica tem sido utilizada no tratamento da obesidade mórbida, que acomete pessoas com o índice de massa corpórea e IMC superior a 40. Uma das técnicas desse tipo de cirurgia é denominada de capela, que liga o estômago ao fim do intestino delgado, né? Então você vai pegar, colocar aqui e fazer um desvio, né? Então você basicamente deixa o estômago sem ação e o duodeno quase sem ação também. Então o que acontece? Todas as enzimas que agem nessa região vão ser muito afetadas aí. Então a resposta à pergunta deve ir nesse sentido, tá? Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta quanto ao procedimento denominado capela? Desculpa aí, pessoal, pelos momentos de silêncio, em que eu precisava pegar um gole d'água para as coisas funcionarem direito aí. Então, alternativa A. O alimento que chega ao intestino já foi completamente digerido no estômago. Isso daí, se o estômago está sendo desviado, isso nem tá passando pelo estômago. E mesmo assim, se passasse pelo estômago, gorduras nunca teriam sido digeridas, né? Então, essa afirmação lá é falsa em muitos níveis. Ao se diminuir o percurso do intestino delgado, limita-se a absorção dos alimentos, que acontece principalmente nessa região. Ok, é uma possibilidade, né? A ação do suco pancreático é otimizada pelo menor tamanho do intestino delgado. Geralmente, né, quanto mais tempo as enzimas tiverem para agir, né, não que isso precise ser infinito, né, melhor, o mais otimizado vai ser, né, a quebra dos nutrientes. D. A proximidade com o intestino grosso promoverá uma maior recuperação de água no bolo alimentar e, consequentemente, maior sensação de saciedade. Eu não consigo nem julgar qual parte poderia estar correta nessa afirmativa, tá? E a absorção de carboidratos no estômago é preservada, no entanto, a absorção no intestino grosso é eliminada. Você não tem absorção de carboidratos no intestino grosso e nem no estômago, certo? Então, a alternativa B aí é o que vai estar... vai ser verdadeiro, porque, né, você vai ter uma absorção provavelmente limitada por conta de uma redução do intestino delgado de alguma forma, uma ação menor do duodeno também, né? Então você vai ter uma menor digestão dos nutrientes aí como um todo, certo? Então, pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui, né, nesse momento, e já vou avisar para vocês. A última parte que eu vou gravar é uma parte mais extra, certo? Se você quiser assistir, sinta-se à vontade, muito obrigado, né? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, não, brincadeira, mas é uma parte mais extra, certo? Então eu vou comentar outros 2 exercícios aí e depois vou olhar para sistemas digestórios de aves e de ruminantes, só para fazer alguns comentários aí com relação a eles, certo? Então,
Se de repente você fala, não aguento mais Mantovani, para mim tá bom o sistema digestório, aqui era o que a gente tinha para as aulas, né, no conteúdo programático. Essa outra parte vai ser uma parte mais extra.